Hoje a gente vai mergulhar num dos textos mais marcantes da filosofia, o Fédon de Platão. É ele que conta as últimas horas de Sócrates, sabe? Mas olha, o nosso objetivo aqui é um pouco diferente. A gente não vai só rever os argumentos sobre a alma ser imortal. A nossa missão é outra, é investigar a estrutura da história. Que mensagens o Platão escondeu no jeito que ele escolheu para contar esse dia final? É isso que a gente vai descobrir. Para fazer isso, vamos analisar essa história em 5 camadas. Primeiro, a gente vai ver como a história é contada. Depois, o cenário cheio de símbolos que o Platão criou. Aí sim, a gente entra no famoso debate filosófico. Logo em seguida, a gente olha para a despedida, para o lado humano da coisa. E, por fim, o mistério que Sócrates deixou em suas últimas palavras. E para começar, essa citação do próprio narrador, o Fédon, já diz tudo. Ela lembra a gente que, antes de qualquer filosofia, o que a gente tem aqui é o relato de um amigo cheio de afeto. É a memória de alguém muito especial, sabe? Uma pessoa que continua ensinando só pela lembrança. Essa é a chave humana para entender tudo que vem a seguir. Ok, vamos lá. A primeira camada secreta não está no que é dito, mas em como é dito. Isso aqui não é uma transmissão ao vivo do que aconteceu, é uma história que está sendo contada de memória. E essa estrutura já é a primeira grande pista. Pensa bem. A história está sendo recontada por um estrangeiro em outra cidade. Isso já mostra que a fama do Sócrates tinha atravessado as fronteiras de Atenas. A mensagem implícita é bem clara. A importância dele já era lendária. E essa é a grande questão, né? Ao transformar o evento numa lembrança, Platão eleva o Sócrates. Ele não está só registrando fatos, ele está construindo um legado, mostrando como a memória, a narrativa, mantém a filosofia do mestre dele viva. E essa construção do legado vai muito além. Platão não para só na narrativa, ele prepara a cena com símbolos muito fortes, bem antes de qualquer argumento filosófico começar de verdade. Cada um desses pontos tem um significado gigante. O adiamento da execução, por exemplo, liga o Sócrates a Teseu, o herói que representa a vitória da razão sobre o caos. E aí vem a grande surpresa. Sócrates, o mestre da lógica, passa seus últimos dias escrevendo poesia, porque teve um sonho que o incentivava a se dedicar às artes. E aqui a gente tem um paradoxo fascinante. O homem que passou a vida inteira afiando a lógica mais pura, que meio que deixava a mitologia de lado, agora, nos momentos finais, se volta justamente para a poesia e para o mito. Por quê? A mensagem escondida aqui é profunda. Talvez Platão esteja dizendo para a gente que, diante do maior de todos os mistérios, a morte, a lógica sozinha tem um limite. A arte, a poesia, o mito, elas se tornam as ferramentas para a gente conseguir expressar aquilo que a razão não consegue nem formular direito. Bom, agora a gente chega no coração do diálogo. Mas é muito importante não encarar isso como uma aula. Platão apresenta tudo como um drama intelectual, um debate intenso entre amigos, cara a cara com a morte. A ideia central é essa aqui. Para o Sócrates, filosofar é treinar para a morte. É um exercício contínuo para libertar a alma das distrações do corpo. E, nesse sentido, morrer não é um fim trágico, é a libertação final. O primeiro argumento do Sócrates parte de uma crença popular, a ideia de que as coisas nascem dos seus contrários. Ele usa essa lógica para sugerir que, do mesmo jeito que o vivo vira morto, o morto tem que virar vivo de novo. É um ponto de partida, sabe? Baseado no que as pessoas já pensavam. Mas os amigos dele não se convencem tão fácil, não. Simes traz uma objeção que é, ao mesmo tempo, linda e muito poderosa. E se a alma for só um efeito do corpo, como a música é um efeito do instrumento? Quando o corpo morre, a alma simplesmente desaparece. A tensão na sala aumenta. Aí vem Sebes e vai ainda mais fundo. Ele até concorda que a alma pode durar mais que um corpo, mas isso não a torna eterna. Talvez ela só se desgaste depois de várias vidas e uma hora ela também morra. Agora Sócrates tem 2 desafios bem complicados para responder. Para dar a resposta final dele, Sócrates volta para uma distinção que é fundamental. A alma e o corpo têm naturezas opostas. Uma é divina, governa. O outro é mortal, serve. Essa diferença é a chave para o argumento decisivo que ele vai usar. E aqui, ele deixa as opiniões comuns para trás e usa sua ideia mais original, a teoria das formas. Ele argumenta que a resposta não está no mundo físico, mas num plano de essências perfeitas. É como pensar na justiça em si, ou na beleza em si, das quais as coisas justas e belas do nosso mundo só participam.
E aqui vem o checkmate lógico. A alma, por natureza, é o que traz vida a um corpo. Ela participa da forma perfeita da vida. E a vida em si não pode aceitar o seu contrário, a morte. Então, quando a morte chega perto do corpo, a alma não é destruída. Ela simplesmente se retira intacta. Depois de apresentar essa prova lógica, Platão muda o foco de novo. Ele nos mostra outra mensagem implícita. E essa talvez seja a mais emocionante de todas. A diferença entre entender um argumento e viver a verdade dele. E isso é tão humano. Os amigos dele ouviram a prova, talvez até tenham aceitado com a cabeça, mas o corpo e as emoções reagem com medo, com tristeza. Eles ainda estão presos no mundo dos sentidos. Já o Sócrates, ele já vive no plano da alma. As palavras do próprio Sócrates aqui são de uma força incrível. Ele chama a atenção dos amigos não com raiva, mas para lembrá-los do propósito da filosofia. Ele tinha pedido para as mulheres saírem para evitar o choro, e agora seus companheiros de debate caem na mesma dor. A filosofia, para ser de verdade, tem que ser vivida. E assim, a gente chega na última camada, no enigma que Sócrates deixa para trás com seu último suspiro, suas palavras finais. O que isso poderia significar? Depois de uma discussão imensa sobre a alma e a eternidade, ele fala sobre uma dívida que parece banal, um galo para Asclépio, o deus da medicina. É uma conclusão estranha. E de propósito. A interpretação mais famosa é que essa é a mensagem final perfeita de Sócrates. Ele não está agradecendo por uma cura física. A vida, com suas dores, com as distrações do corpo, essa era a doença. A morte é a cura que finalmente liberta a alma dele. É a afirmação final de toda a sua filosofia. E é assim que a nossa análise nos deixa com essa pergunta para refletir. Ao estruturar a morte de Sócrates desse jeito, como uma memória, um mito, um drama lógico e um enigma final, Platão não nos deu só um tratado sobre vida após a morte. Ele nos deu um manual de como a busca pela sabedoria pode nos dar serenidade, coragem e sentido, não só no fim, mas em cada momento da nossa vida.